Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo muda a rota em relação à sua lateral e eu vou te explicar falando sobre Puma Rodrigues, um meia e Mike. Bora explicar. A diretoria decidiu, em comum acordo com o Hernan Crespo, de que apostará no Mike neste momento para ser reserva do Cédric Soares na ala. Até há um entendimento de que o fato dele poder atuar como ala nesse sistema com 3 zagueiros pode facilitar a adaptação dele, porque se ele jogasse numa linha de 4, ele sendo lateral, ele poderia ter mais dificuldades, principalmente defensivas, mas quando ele vai ter proteção, o São Paulo decidiu apostar no Mike, vide a sua dificuldade de encontrar um novo lateral direito no mercado. O São Paulo foi buscar, São Paulo buscou, conversou com vários nomes e a ideia era buscar um lateral físico e ofensivo, mas o São Paulo não conseguiu fechar com ninguém, enfrentando dificuldades financeiras, dando exemplo, por exemplo, do Brian Carabali, que era o lateral lá do Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo chegou a ter um acordo com o jogador, mas ele não conseguiu a liberação porque o Barcelona queria grana. Então o São Paulo não conseguiu encontrar nenhum nome para sua lateral. Então vai haver uma mudança de rota. Com a lesão do Oscar, o São Paulo entende que precisará de um novo meia, até porque esses 2 meses de ausência do Oscar serão muito importantes para o restante da temporada. Então o São Paulo vai analisar um novo meia para essa vaga do Oscar, até porque também supre a saída do Alves, que acabou sendo negociado, então o São Paulo decidiu, mudou a rota. Antes era um zagueiro e um lateral direito, agora é um zagueiro e um meia. E aí, com isso, o São Paulo pega esse zagueiro que ele tinha e vai querer como se fosse um novo Ferrarese, um Juan Tressoldi, por exemplo, que seria um zagueiro que pode atuar no sistema com 3 zagueiros, mas que em determinado momento pode quebrar um galho atuando como um lateral. Porque o São Paulo não tem grana, por exemplo, o São Paulo precisa de mais um 9, porque o Rian se machucou, o São Paulo precisa de mais um segundo volante, talvez, mais um zagueiro, mais um lateral direito, o São Paulo precisa de peça, só que não dá para trazer todo mundo, então o São Paulo tem que escolher. Então aí o São Paulo decidiu mudar a sua rota, vai buscar esse meio campista e com isso vai abrir mão de um novo lateral direito, apostará no Mike e aí vai ver um zagueiro que possa atuar pela direita. Com isso o São Paulo não deve avançar no momento com o Puma Rodrigues, é um nome que vai ficar de stand-by. São Paulo ainda não descarta 100% a sua contratação, mas afirma que neste momento não vai avançar por nenhuma contratação do Puma Rodrigues, até porque teria que esperar a rescisão contratual dele com o Vasco, e tem uma reunião marcada só nos próximos dias, então isso deve se desenrolar ainda até pelo menos o fim de semana, mais tarde da outra semana, e o São Paulo não consegue esperar nesse momento. Então, o Puma Rodrigues fica de stand-by, essa ideia de trazer um lateral direito ofensivo também fica por fora, e agora o São Paulo aposta no Mike e decidiu que vai ao mercado em busca de um zagueiro que faça também a lateral e de um meia um pouco mais ofensivo até com o Oscar. Não seria características exatas do Oscar, seria um meia ali que penetre a área, um meia que chegue na área para finalizar, um meia que possa concluir jogadas, e aí tudo isso partiu na última segunda-feira, em reunião ali que toda segunda-feira o São Paulo faz, né, o seu departamento de futebol com a comissão técnica, e decidiram agora essa mudança de rota na janela de transferências. O que você acha desse movimento? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. E o Moreira? Por que o São Paulo não busca o Moreira de volta? Não busca o Moreira de volta porque tá aqui a informação, o Porto já está se programando, se projetando para a permanência do Moreira por mais tempo lá no futebol europeu. Até surgiu nessa segunda-feira a lista do Porto para a pré-temporada, né? Depois ali da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Porto tiveram férias e aí agora começaram os trabalhos, aí teve um comunicado do Porto divulgando os relacionados para a pré-temporada. O Moreira tinha se reapresentado na semana passada no Porto B, já estava treinando e aí agora vai sair lá do time B e vai para o time profissional. E aí depois disso a gente foi conversar com algumas pessoas ali, né, que a gente tem contato, que a gente conversa bastante. O Moreira é agenciado pela Rock Nation, que é a única empresa que pode falar abertamente e publicamente em relação à situação do Moreira. E aí a gente foi tentar entender esses cenários e já há um sentimento ali, uma certa informalidade, né? O Porto comunicou de maneira informal o staff do Moreira de que vai realizar a compra do Moreira ao término deste ano. O Moreira ele está emprestado ao Porto até dezembro, só que a temporada europeia vai até o meio do ano que vem. E aí o Moreira foi comunicado de que ele faz parte dos planos de toda a temporada, não somente neste momento para tapar buraco, algo nesse sentido. O Porto fez uma pequena reformulação no seu elenco e conta com o Moreira para a temporada regular,
para a temporada com o time principal. Então, o São Paulo deve ser acionado nos próximos dias para ser vai afirmar um documento formal do Porto comunicando ao São Paulo de que irá realizar realmente essa opção de compra. A opção de compra está em 2,5 milhões de euros e o Porto vai acionar esse gatilho aí ao término desta temporada. Então o São Paulo deve vender o Moreira, que está emprestado até o término deste ano, não voltará a vestir a camisa do São Paulo, vai ficar no Porto, será uma peça importante lá para o Porto. Bom, vamos falar sobre a renovação de contrato do Alan Franco, que está encaminhada. Ah, mas não assinou ainda? Não assinou ainda, mas ela está encaminhada. Todos os passos, né, do jogador de contrato com o São Paulo já está tudo, né, feito. Tempo de contrato, salário novo, luvas, tudo isso já tem um acordo, tudo isso já tem um ok, um aperto de mão entre a diretoria do São Paulo e o jogador. O contrato dele vai até o fim de 2028, o novo contrato que vai ser assinado é até o fim de 2028, a questão das luvas, a questão salarial, tudo ok. O que está faltando para o São Paulo anunciar a renovação de contrato do Alan Franco? Falta o acerto final da dívida que tinha com os empresários. Então, São Paulo propôs um parcelamento, né, de uma dívida que chega perto ali de 2 milhões de reais, né, um pouco mais de 2 milhões de reais. São Paulo propõe um parcelamento, né, uma parte, né, uma entrada, como se fosse assim, e um parcelamento. E isso não deve ser problema para atrapalhar a renovação de contrato do Alan Franco. São coisas distintas. Lembrando que essa dívida que o São Paulo tem com os agentes é de quando ele chegou da MLS, né, no primeiro contrato dele. Mas isso já está sendo discutido, já está sendo praticamente já acertado. E aí sim o Alan Franco assinaria o seu novo contrato. Repito, com o jogador já está tudo acertado. Tempo de contrato, bases salariais, luvas e premiações. Isso com o jogador já está tudo certo, só falta ele assinar. Para assinar é essa questão que, repito, com quem eu conversei, as partes envolvidas nessa negociação, não é isso que vai atrapalhar ou atrasar a renovação de contrato do Alan Franco. O que contou muito para o São Paulo conseguir chegar a esse acordo com o jogador? A vontade, né, do Alan Franco. O Alan Franco deixou muito claro isso para a direção nas reuniões, de que não queria assinar pré-contrato, que não tinha negociação com nenhum clube, que queria sim ficar no São Paulo, né? Se sente muito bem no São Paulo, é querido pela torcida, é titular absoluto do time, tá jogando muita bola. Aliás, fez uma partidaça contra o Corinthians no final de semana lá no Morumbi, na vitória do São Paulo, e é um jogador que tem assim já uma identificação com o clube, uma identificação com a torcida do São Paulo. O Alan Franco representa muito ali dentro de campo e é um jogador que cresceu demais nas últimas temporadas. Ah, mas tinha especulação de Palmeiras, que podia entrar na briga, assinar pré-contrato, o Cruzeiro, outros clubes, nada disso. Tudo muito no campo da especulação, segundo a minha fonte, pessoas muito próximas ao Alan Franco, que ele nunca sequer abriu conversas com nenhum clube. Obviamente, tinha um mercado que observava essa situação, né, que observava como é que se desenvolveria essa questão de renovação ou não com o São Paulo, mas até aí era muito mais um movimento de mercado para o Alan Franco do que do Alan Franco para o mercado. Então é isso, falta só assinar, tudo certo, o Alan Franco vai ficar no São Paulo, me arrisco com muita tranquilidade de dizer para vocês, Alan Franco é do São Paulo, vai renovar, só falta essa assinatura e é sem dúvida nenhuma uma grande notícia para o torcedor são paulino, certo?